Você já foi julgado pela sua aparência? Já sentiu o olhar de desprezo de alguém só porque você não estava vestindo roupas de marca ou porque seu visual era mais simples? Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar todos os seus conceitos sobre aparência e caráter. Uma história real que aconteceu com Gustavo Lima e que mostra como o preconceito pode nos fazer cometer erros tremendos. Em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, uma garçonete cometeu o maior erro de sua carreira ao julgar um cliente pela roupa que ele vestia. O que aconteceu em seguida é uma lição de humildade que todo mundo precisa conhecer. Enquanto muitas celebridades fazem questão de ostentar luxo e riqueza, Gustavo Lima vai te mostrar que a verdadeira grandeza está no caráter de uma pessoa. Esta história vai muito além de um simples mal-entendido em um restaurante chique. É um retrato perfeito de como o preconceito ainda existe em nossa sociedade e como pessoas são discriminadas diariamente apenas por sua aparência. Mas o que acontece quando descobrimos que aquela pessoa mal vestida é, na verdade, uma das maiores estrelas do Brasil? Se você acha que já viu todas as histórias sobre humildade e preconceito, prepare seu coração. O que você vai assistir agora vai mudar completamente sua forma de ver as pessoas. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história emocionante como esta. A lição que você vai aprender hoje pode mudar sua vida para sempre. Era uma noite tranquila no restaurante Portofino, um dos estabelecimentos mais sofisticados de São Paulo. Gustavo Lima, vestindo uma camiseta básica, calça jeans e tênis, decidiu jantar sozinho após um dia exaustivo de gravações. Mônica Rodrigues, garçonete há apenas 3 meses no local, avistou o homem simples que acabara de entrar e torceu o nariz, julgando-o pela aparência despretensiosa. Com seu uniforme impecável e postura altiva, Mônica se aproximou do cantor com um ar de superioridade, que não combinava com a profissão de atendimento ao público. Seus saltos batiam forte contra o piso de mármore italiano, como se quisesse demonstrar sua indignação por ter que atender alguém que, em sua opinião equivocada, não pertencia àquele ambiente refinado. O restaurante estava repleto de executivos em seus ternos caros e socialites cobertas de joias, cenário que Mônica considerava adequado para o Portofino. A garçonete, que sonhava em fazer parte daquele mundo de luxo, não conseguia disfarçar seu descontentamento ao ver um cliente vestido de forma tão casual ocupando uma das mesas do estabelecimento. O sorriso artificial de Mônica mal disfarçava seu desdém, enquanto ela observava os detalhes da vestimenta simples de Gustavo. Em sua cabeça, pessoas daquele tipo deveriam procurar lugares mais modestos para jantar. Seus anos trabalhando em restaurantes populares antes do Portofino haviam criado nela um preconceito que agora se manifestava da pior forma possível. A iluminação suave das luminárias venezianas parecia criar um palco para o que estava prestes a acontecer. Mônica, ajeitando seu avental com arrogância, preparava-se para dar uma lição naquele cliente que ousava quebrar os padrões do restaurante. Mal sabia ela que estava prestes a protagonizar uma situação que mudaria completamente sua perspectiva sobre julgar as pessoas pela aparência. Com um sorriso forçado, Mônica conduziu Gustavo até uma mesa no canto mais afastado do salão, próximo à entrada da cozinha. Era o local que ela costumava reservar para clientes que considerava inadequados, longe dos olhares da clientela habitual do Portofino. Enquanto caminhavam entre as mesas, ela fazia questão de murmurar comentários ácidos, altos o suficiente para que ele pudesse ouvir. Senhor, aqui está nosso cardápio. Gostaria de ressaltar que nossos pratos são... Ela fez uma pausa proposital. Bastante exclusivos. Talvez o senhor queira dar uma olhada nos preços antes de fazer seu pedido. O tom condescendente em sua voz era como uma faca afiada, tentando cortar a dignidade do cliente. Mônica ainda completou. Temos um restaurante mais simples aqui perto, caso prefira algo mais adequado ao seu perfil. Os outros garçons observavam constrangidos o comportamento de sua colega. Pedro, um veterano com 15 anos de casa, balançava a cabeça em desaprovação. Ele sabia que o verdadeiro luxo de um estabelecimento estava no tratamento igualitário oferecido a todos os clientes, independente de sua aparência ou vestimenta. Mas Mônica parecia determinada a mostrar sua superioridade. Entre um comentário e outro,
Ela fazia questão de passar várias vezes pela mesa de Gustavo, sempre carregando garrafas caras de vinho ou pratos sofisticados para outros clientes. Era sua forma de tentar intimidar o homem vestido de forma simples, como se quisesse lembrá-lo constantemente que aquele não era seu lugar. A cada passagem, um novo comentário sarcástico escapava de seus lábios. O ar-condicionado soprava suavemente no ambiente elegante do Portofino, mas o clima ao redor da mesa de Gustavo estava cada vez mais pesado. Mônica continuava seu show particular de arrogância, alternando entre olhares de desprezo e sorrisos irônicos. Ela não conseguia imaginar que sua atitude preconceituosa estava prestes a se transformar em uma das maiores lições de sua vida. Com a tranquilidade de quem está acostumado a lidar com pessoas difíceis, Gustavo Lima folheou calmamente o cardápio do Portofino. Sem se abalar com o comportamento hostil de Mônica, ele chamou a garçonete com um gesto educado e começou a fazer seu pedido. Por favor, eu gostaria do lagosta ao thermidor com caviar beluga, e para acompanhar... Ele fez uma pausa, observando a carta de vinhos. Uma garrafa do Romanée Conti Safra 1990. O rosto de Mônica empalideceu instantaneamente. Aquele pedido específico, que facilmente ultrapassava os 15 mil dirhams, era um dos mais caros do restaurante. Com as mãos trêmulas, ela ainda tentou manter sua postura arrogante. O senhor tem certeza? Esse vinho é extremamente raro e... caro. Gustavo apenas sorriu gentilmente e confirmou com a cabeça, mantendo sua dignidade inabalável diante do tratamento hostil. Carlos, o sommelier do Portofino, aproximou-se da mesa com elegância ao ouvir o pedido do vinho. Diferente de Mônica, ele tratava todos os clientes com o mesmo respeito e profissionalismo. Seus olhos brilharam ao perceber que estava diante de alguém que realmente entendia de vinhos, pois aquela safra específica era considerada uma das melhores já produzidas pela vinícola francesa. A notícia do pedido extraordinário começou a circular discretamente entre os funcionários do restaurante. Mônica, ainda tentando manter seu ar de superioridade, começou a suar frio. Suas mãos tremiam enquanto ela anotava o restante do pedido, que incluía uma entrada de foie gras e uma sobremesa elaborada pelo chefe pâtissier premiado do Portofino, Gabriel Santos. O clima no restaurante começava a mudar sutilmente. Os outros clientes, que antes observavam a cena com desconforto, agora acompanhavam com interesse o desenrolar da situação. Mônica, percebendo que havia cometido um erro grave de julgamento, tentava disfarçar seu nervosismo enquanto se dirigia à cozinha para entregar o pedido ao chefe Ricardo Mendes, conhecido por sua exigência quanto ao tratamento dos clientes. No salão elegante do Portofino, os outros clientes começavam a demonstrar visivelmente seu desconforto com a situação. Na mesa ao lado, o empresário Roberto Almeida, frequentador assíduo do restaurante, não conseguia esconder sua indignação com o tratamento que estava presenciando. Entre uma garfada e outra de seu filé mignon, ele trocava olhares reprovadores com sua esposa, Beatriz, que também acompanhava a cena constrangida. Na área VIP do restaurante, a influenciadora Luísa Mendonça, conhecida por seus vídeos sobre etiqueta e boas maneiras, registrava discretamente em seu celular o comportamento inadequado da garçonete. Em sua mente, já planejava usar aquela situação como exemplo em suas palestras sobre atendimento ao público e preconceito social, claro, preservando a identidade dos envolvidos. O desconforto era palpável no ar. Um grupo de executivos que comemorava o fechamento de um importante contrato interrompeu sua celebração para observar a cena degradante. Paulo Ribeiro, diretor de uma multinacional, comentou em voz baixa com seus colegas como aquele tipo de discriminação era inadmissível em pleno século XXI. Seu comentário encontrou eco na mesa, onde todos concordavam que algo precisava ser feito. Marina Costa, crítica gastronômica respeitada e cliente regular do Portofino, observava tudo com olhar analítico. Em seus 20 anos avaliando restaurantes, ela havia aprendido que o verdadeiro refinamento de um estabelecimento se media não pelos preços do cardápio, mas pelo tratamento igualitário oferecido a todos os clientes. Decidida, ela fez um sinal discreto para chamar o gerente.
Entre os murmúrios de desaprovação que cresciam no salão, a jovem couple Amanda e Tiago, que comemoravam seu aniversário de casamento, sentiam-se cada vez mais desconfortáveis. O momento especial que haviam planejado estava sendo manchado pelo comportamento discriminatório que testemunhavam. Amanda, professora de ética em uma universidade renomada, não conseguia acreditar no que seus olhos viam. No escritório elegante do Portofino, Felipe Silveira, gerente-geral do restaurante há 10 anos, foi surpreendido por uma série de reclamações sobre o comportamento de uma de suas garçonetes. Roberto Almeida, um dos clientes mais importantes do estabelecimento, havia acabado de enviar uma mensagem direta em seu celular relatando a situação constrangedora que estava presenciando no salão principal. Com passos firmes e expressão séria, Felipe deixou seu escritório e dirigiu-se ao salão. No caminho, foi interceptado por Carlos, o sommelier, que discretamente o atualizou sobre o pedido extraordinário do cliente que estava sendo maltratado. O gerente, conhecido por sua postura profissional impecável, ajustou sua gravata bordô enquanto processava a informação sobre o vinho raríssimo que havia sido solicitado. A situação se tornava ainda mais delicada quando Pedro, o garçom mais experiente da casa, aproximou-se rapidamente para informar que Marina Costa, a temida crítica gastronômica, estava registrando tudo em seu bloco de anotações. Felipe sabia que um comentário negativo dela poderia afetar seriamente a reputação do Portofino, construída ao longo de décadas de excelência em serviços. Enquanto se aproximava da mesa em questão, o gerente observava Mônica, que continuava seu comportamento inadequado, completamente alheia à verdadeira identidade do cliente que estava atendendo. Felipe havia participado pessoalmente do treinamento dela 3 meses atrás, enfatizando a importância do tratamento igualitário, mas aparentemente suas palavras não haviam sido suficientes. O burburinho no salão aumentava a cada minuto, com mais clientes demonstrando seu descontentamento com a situação. Felipe podia ver claramente que o momento exigia uma intervenção imediata e exemplar. Ajustando seus óculos de armação italiana, ele respirou fundo e preparou-se para lidar com uma das situações mais delicadas de sua carreira no Portofino. Felipe Silveira aproximou-se da mesa com a elegância característica de quem conhece profundamente as regras da alta gastronomia. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer instantaneamente Gustavo Lima, que mantinha uma postura serena apesar do tratamento recebido. Senhor Lima, é uma honra tê-lo em nosso estabelecimento. Espero que o senhor me perdoe por qualquer inconveniente, disse o gerente fazendo uma pequena reverência. Mônica, que passava próxima à mesa naquele momento carregando uma bandeja com taças de cristal, quase deixou tudo cair ao ouvir o sobrenome do cliente. Seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora exibia uma palidez assustadora. A garçonete finalmente reconheceu o famoso cantor sertanejo, cujos shows lotavam estádios por todo o Brasil e cuja fortuna era conhecida nacionalmente. O burburinho no restaurante aumentou consideravelmente quando os outros clientes começaram a perceber quem era o homem vestido despretensiosamente. Renata Santos, uma socialite conhecida que estava jantando algumas mesas adiante, não conseguiu conter um "meu Deus" audível ao reconhecer o embaixador. As selfies discretas começaram a surgir por todo o salão, enquanto Mônica desejava ardentemente que o chão se abrisse sob seus pés. Felipe continuava suas desculpas profusas, oferecendo uma garrafa de champanhe da casa e prometendo que o jantar seria por conta do estabelecimento. Gustavo Lima, mantendo sua característica humildade, apenas sorria tranquilamente. O cantor, que já havia experimentado todo tipo de tratamento ao longo de sua carreira, sabia que aquele era um momento de aprendizado para todos os presentes. O chefe Ricardo Mendes, ao saber quem era o cliente, deixou seu posto na cozinha para cumprimentar pessoalmente o artista. Ao passar por Mônica, que agora tremia visivelmente encostada em uma coluna do salão, o chefe lançou um olhar que deixava claro que uma séria conversa aconteceria ainda naquela noite. A lição sobre julgar as pessoas pela aparência estava apenas começando. Com a mesma tranquilidade que havia mantido durante toda a noite, Gustavo Lima levantou a mão educadamente quando Felipe tentou oferecer cortesias especiais. "Não precisa disso, Felipe. Na verdade, gostaria de pagar minha conta normalmente e continuar sendo tratado como qualquer outro cliente", disse o cantor, surpreendendo a todos com sua simplicidade.
O gerente, acostumado com celebridades que exigiam tratamento VIP, ficou admirado com a postura do artista. Maria Eduarda, a hostess do Portofino, observava a cena emocionada enquanto Gustavo continuava seu discurso. Sabe, Felipe, vim de uma família humilde em Presidente Olegário. Sei bem o que é ser julgado pela aparência, comentou o cantor, sua voz serena ecoando pelo salão agora silencioso. Os outros clientes haviam parado de comer para prestar atenção em suas palavras, que carregavam uma lição valiosa sobre humildade e respeito. Mônica, ainda visivelmente abalada, foi chamada à mesa por Gustavo. Para sua surpresa, ao invés de uma reclamação, recebeu palavras de sabedoria. Às vezes a vida nos coloca em situações difíceis para aprendermos algo importante, disse ele, olhando nos olhos da garçonete. Não é a roupa que define o caráter de alguém, assim como não é o dinheiro que determina o valor de uma pessoa. O chefe Ricardo, que agora assistia à cena ao lado de sua equipe, percebeu lágrimas nos olhos de vários funcionários. A lição de humildade que estavam presenciando ia muito além de um simples cliente famoso revelando sua identidade. Era um momento de reflexão sobre como tratamos as pessoas e sobre os preconceitos que carregamos, muitas vezes sem perceber. O silêncio no Portofino era absoluto quando Gustavo finalizou sua conta, fazendo questão de deixar uma generosa gorjeta, inclusive para Mônica. Espero que esta noite sirva de aprendizado para todos nós, disse ele, levantando-se. O verdadeiro luxo está no modo como tratamos as pessoas, independente de quem elas sejam. Suas palavras ficaram gravadas não apenas na memória dos presentes, mas também na história do restaurante. A noite no Portofino tornou-se um divisor de águas na história do restaurante. Na manhã seguinte, Felipe Silveira convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe, desde os garçons até o pessoal da cozinha. Na sala de reuniões elegante do restaurante, o gerente compartilhou sua visão sobre como aquele incidente deveria se transformar em uma oportunidade de crescimento para todos. O doutor Alexandre Bastos, especialista em treinamento comportamental, foi contratado para desenvolver um programa especial de capacitação em atendimento humanizado. Durante 6 semanas, a equipe do Portofino participou de workshops intensivos que abordavam temas como preconceito inconsciente, empatia no atendimento e a importância de tratar todos os clientes com igual respeito, independentemente de sua aparência ou vestimenta. Mônica, que inicialmente pensou em pedir demissão por vergonha, foi incentivada por Felipe a permanecer e se tornar parte da transformação. Sua experiência pessoal se transformou em um caso de estudo utilizado nos treinamentos, demonstrando como nossos preconceitos podem nos cegar e nos fazer perder oportunidades de crescimento pessoal e profissional. A garçonete descobriu que sua maior falha poderia se transformar em sua maior lição. A história do encontro com Gustavo Lima se espalhou rapidamente pelo círculo gastronômico de São Paulo. Outros restaurantes da cidade começaram a procurar o Portofino para entender como estavam implementando seu novo programa de treinamento. Larissa Mendes, consultora de hospitalidade, foi convidada para documentar a transformação do estabelecimento e criar um manual de boas práticas que seria compartilhado com outros restaurantes. O próprio Gustavo Lima, ao saber das mudanças que seu exemplo havia inspirado, enviou uma mensagem de apoio à iniciativa. O cantor ressaltou que a verdadeira elegância está na forma como tratamos as pessoas, não nos preços do cardápio ou no luxo do ambiente. Sua mensagem foi emoldurada e colocada na entrada do restaurante, servindo como um lembrete diário para funcionários e clientes sobre a importância do respeito e da humildade. Que história incrível, não é mesmo? O que aconteceu no Portofino naquela noite nos faz refletir profundamente sobre como julgamos as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes você já foi julgado pela sua aparência? Ou pior ainda, quantas vezes você mesmo já julgou alguém sem conhecer sua história? A atitude de Gustavo Lima nos ensina que a verdadeira grandeza de uma pessoa não está nas roupas que ela veste ou no dinheiro que possui, mas sim em seu caráter. Em um mundo onde as aparências parecem valer mais que tudo, precisamos urgentemente resgatar valores como respeito, humildade e empatia. E você? O que faria se estivesse no lugar da garçonete? Ou melhor ainda, o que você vai fazer diferente depois de conhecer essa história? Será que não está na hora de começarmos a transformar nossa sociedade uma atitude de respeito por vez? Pense nisso.
Quantas pessoas incríveis você pode ter deixado de conhecer por causa de preconceitos? Esta história do Portofino nos mostra que nunca é tarde para mudar e aprender. Assim como o restaurante implementou um programa completo de treinamento após o incidente, todos nós podemos dar o primeiro passo para uma mudança real em nossa forma de ver e tratar as pessoas. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe nos comentários uma situação em que você aprendeu a não julgar as pessoas pela aparência. Se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte dessa corrente de transformação. Juntos podemos criar um mundo com menos preconceito e mais respeito.